Olá, sejam bem-vindos ao Opinião Saúde. Hoje vamos mostrar os bastidores do programa desde a sua primeira edição. Hoje você vai conhecer as pessoas que também fazem parte desse programa, mas que trabalham por detrás das câmeras. Este é um programa especial, é o último da temporada de 2014. No primeiro bloco, vamos receber as pessoas que trabalham aqui na TV e que fazem o programa ir pro ar para você assistir. Por exemplo, estamos aqui com o Luciano, o André, e eu vou convidar também o Guerra para participar agora no primeiro bloco, para a gente bater um papo. Vem cá, Guerra, senta aqui com a gente. Olá, olá, olá. Seja bem-vindo, Guerra, senta aqui. Fique com a gente, o Opinião Saúde está no ar. E agora vamos conhecer os profissionais aqui da TV que fazem o programa ser editado e enviado para você da forma que tem que ser. Estamos aqui com o Luciano Guimarães, chefe de jornalismo, com o André Garcia e o Paulo Guerra, que são cinegrafistas. E vamos relembrar um pouco aqui, então, com essa turma, o que foi feito desde o primeiro programa. Luciano, você nos acompanha desde o primeiro programa com a edição, com a produção do programa, acompanhando todos os textos, e o Guerra foi o primeiro cinegrafista e depois passou a ser o André. Conta pra gente aqui um pouco, vamos relembrar um pouco do primeiro programa, que eu confesso pra você, estava bem perdida, porque não sou jornalista, sou fisioterapeuta, mas entramos nessa junto. Conta pra gente essa experiência. A ideia surgiu de pegar os professores da Unifev, que ele é coordenadora do curso de fisioterapia, e passar a experiência deles para o pessoal de casa através de um programa de TV. O problema é que eles não são acostumados com TV, então sabem tudo na área deles, mas TV tem uma linguagem própria, tudo. O primeiro programa demorou quantas horas pra gente gravar, Guerra? Umas 6 horas. 6 horas. Na verdade, eu vou relembrá-los. Ele durou 2 dias. 2 dias, verdade. Tivemos que regravar, continuar no outro dia com a mesma roupa, a mesma maquiagem, tudo. Ela empacou no e-mail, ela não conseguia falar o e-mail, jornalismo@tvunifev.com.br, preocupada com as outras coisas, não conseguia falar o e-mail. Eu acho que deve ter um make-off aí, né? Dá pra relembrar. O pessoal vai acompanhando. E na verdade, esse primeiro programa, ele foi um programa assim, que eu tinha certeza de que ia dar certo, porque tinha 2 profissionais como vocês, de experiência comigo, mas eu não me lembrei que eu ia ter que me ater só a parte técnica, assim, do que é da fisioterapia. E aí tinha aquela parte de vocês, né? Então o Guerra falava assim, ó, você vai falar, chegar até aqui e virar pra esquerda. Eu falava, mas por que virar pra esquerda? Não, pode ir que depois eu vou editar. Essa frase ficou na minha cabeça por muito tempo. Não, faz assim que depois eu edito. Pode errar que depois eu edito. O Luciano só falava isso, né? E o Guerra só botava fogo, na verdade. E nesse meio de tempo, o que era mais comum pra mim, que era mais tranquilo, que era falar da parte de fisioterapia, sumiu. Desapareceu. A gente acompanhou uma professora doutora em fisioterapia, esquecer tudo de fisioterapia. Porque na verdade, o que eu falei pro Luciano, que ficou muito claro isso no primeiro programa, eu fiquei achando que eu seria uma jornalista. Eu falei, mas eu não sou jornalista, como é que eu vou atuar como jornalista? Enquanto eu entrevistava alguém, ou um professor, ou um paciente, ou alguém que ia aparecer no programa, eu ficava pensando, enquanto ele falava, no que eu ia perguntar depois, como que eu ia terminar aquilo e passar para a próxima situação. Um segredo, teve vezes de eu ter que chegar no ouvido dela por trás, ela com o microfone entrevistado, e passar a pergunta, porque ela olhava e falava, e agora eu pergunto o quê? E agora ele já respondeu, e agora? Eu acho que foi, na verdade, o programa que teve mais edição, mais corte. No começo estava trabalhando. Né? Porque até eu entender o que era aquele jogo de imagens, né? O plano sequência, o corte das câmeras, e onde a gente podia cortar, e da onde ia para sequência para frente, demorou uns 2 programas. E aí eu ficava pensando nisso depois e esquecia o que eu tinha que falar da fisioterapia, da doença do paciente, do tratamento, enfim. Mas foi muito legal. Não, foi engraçado, legal, né? Você falava no começo, você tem que pegar uns 5, 6 programas para você começar a pegar ritmo, pegar intimidade com as câmeras. Pra começar, e hoje já estamos, esse é o programa número 39. Você assistiu o primeiro programa? Assisti, fiquei morrendo de medo de como ele ia pro ar, mas eu assisti. Porque na verdade a gente tem que assistir para saber como melhorar, né? Foi de acidente de trânsito. Agora, o pior momento para mim, em relação a estresse, o pior momento deste programa foi o momento que, finalizando o programa, eu já estava bem assim, cansada, né, tensa.
E o Luciano olha pra mim e fala assim, olha, agora você vai fazer uma chamada de começar o programa e vai contar uma história do que vai acontecer no programa. Tem tipo 5 minutos pra falar. E começou a cronometrar. Aí eu fiquei olhando pra ele e falei, tá, mas como assim? Ele falou, como assim? Não, pode falar. Conta a história do que vai acontecer no programa. Eu falei, não sei fazer isso. Valendo. Vai. Valendo. E ele cronometrando. Eu falei, não, é brincadeira aí. Não, é verdade. Não, fala, o que vai acontecer no programa? Conta uma história. Eu falei, não sei contar essa história. Claro que você sabe contar essa história. Não sei contar. Quer dizer, na verdade, eu sabia contar a história. O que eu não estava acostumada era com o ambiente da TV, me olhando, como que ia ficar, se ia ficar perto, longe. Você se sentiu um aluno em prova? Deu branco? Não, foi muito pior. Foi muito pior. Porque o aluno em prova, anteriormente, ele estudou. Ou não, né? Mas geralmente ele estuda para ir para a prova. Eu não tinha a mínima ideia do que ia acontecer no programa. Porque a verdade seja dita, o André chegou depois, mas ele já sabe da história. O que aconteceu, na verdade, foi que as coordenações de curso, elas propõem programas ou situações para que os cursos sejam divulgados e tal. E nós temos uma riqueza aqui, né, que é a TV e a rádio também, para divulgar os cursos e tal. E ninguém tinha tido essa ideia ainda de fazer um programa de TV com a característica do curso. Sugerimos, então, que fosse um jornalista, um repórter, alguém da área de jornalismo. Isso ia ter um problema, né? Na nossa reunião, primeira reunião foi falado, bom, o jornalista vai fazer a parte técnica, mas ele não sabe o que é fisioterapia, o que a fisioterapia faz, trabalha, né? Então, quando nós gravamos, então, eu vou dar conta. Eu e os professores vamos dar conta, foi o que eu pensei. Só que depois eu fiquei pensando que eu era jornalista, tipo, o que eu tenho que fazer agora? Então a gente não tinha muita saída, porque na verdade vocês não tinham recursos humanos, todos os profissionais daqui estavam trabalhando em programas diferentes. Então não tinha um profissional para trabalhar só com este programa, que tinha que ter edição, que ia ser semanal, a proposta era essa, né? Esse, na verdade, é um dos 15 programas que a gente tem aqui hoje. Nem todos, a maioria são programetes que entram durante a programação, só que esse é um programa que requer uma equipe maior, que requer uma edição, que requer uma produção maior, até pelo formato que foi escolhido, né, desse programa. Mas eu acho que hoje o programa já atingiu o objetivo e ele tem tudo para crescer ainda mais. A Kelly já não erra tanto, erra só um pouco. Isso não é bem só verdade. O suficiente. Não é verdade. Então, a partir de um programinha de estúdio que eu queria te colocar na rua, você lembra que eu queria te colocar na rua de qualquer jeito, né? A primeira vez que a gente soltou ela na rua Amazonas, lembra? Foi ótimo, né? Dá pra relembrar aí. Foi um programa de hipertensão. Eu ia com o microfone, todo mundo saía correndo. Eu falei, gente, eles estão tudo hipertenso, eles estão me deixando tenso, porque ninguém quer falar comigo. Todo mundo que me via, eu escondia o microfone. Quando eu mostrava, todo mundo falava, não. Gente, só um pedaço, só um pouquinho. Ninguém quis. E todo mundo que passava na rua, né, e ficava, oi, Kelly, oi. Eu falei, gente, como assim? Então aí eu esquecia o texto, é por isso que começou a ser de improviso, né? Aí então, durante os programas, a gente foi entendendo que era como dar uma aula. E aí começou a fluir. E aí você percebeu que você tinha começado a ficar famosa? Famosa. Como que foi a primeira vez que te reconheceram na rua? A gente tava gravando um programa e não foi nem reconhecimento, era uma amiga minha que eu tava gravando e veio no meio da gravação, inclusive ela conhecia o Guerra. Ela conhecia o Guerra também. Oi, Guerra, me abraçou no meio da gravação. Isso foi pro making off, inclusive. E a partir desses erros, né, essas coisas que são, na verdade, engraçadas. Ela me perguntava assim, quem é? Você conhece? Eu falava, não, que ela te conhece, você tá na televisão, todo mundo tá te vendo. Aí ela estava agora, aí que ela se tocava que tava ficando famosa. Isso é engraçadíssimo, né? E na verdade, o pessoal te encontrava no supermercado, que eles falavam. É verdade, assim, mas eu te conheço de algum lugar. Eu falei, de onde será, gente? Aí eu lembrava, tipo da TV, que na verdade o nosso objetivo era mostrar a saúde de uma forma diferente, né, do que aqueles formatos de programa que mostra a saúde só com um profissional sentado ao lado, explicando. Fica uma aula meio maçante, uma coisa meio chata, uns termos mais difíceis. Então os nossos convidados e os nossos próprios professores e alunos falam dentro do programa de uma forma tranquila e na verdade, para todo mundo entender. Então eu sempre falo, olha, se meu pai e minha mãe que estão lá em casa estão entendendo, que são pessoas mais simples, todo mundo vai entender. Então se o vizinho vai entender, todo mundo vai entender. É essa forma que na verdade é transformar a linguagem difícil da área da saúde numa situação muito mais compreensível para todo mundo, né? E acabou dando certo. E por causa desses erros que acontecem com todo mundo, né? Não é só com a gente que não está na área, não. Que a gente teve a ideia de começar a fazer o making off. Que é um quadro de sucesso absoluto.
chega a ser quase mais importante do que o próprio programa. Todo mundo quer aparecer no making off. Todo mundo Na verdade, quer ver a gente tem material para fazer isso, né? Para fazer 3 horas de making off, meia hora de programa, 3 horas de making off. É verdade. Mas teve também um ponto importante, né? Que eu ficava um pouco segura, mais ou menos, porque eu sabia que tinha 2 profissionais, né, no caso onde ainda não estava, que tem experiência, né, então eu ficava tranquila. Então o Luciano falava, faz isso, faz aquilo, e o Guerra falava, mais pra cá, mais pra lá. Tudo bem, aí eu ficava tranquila com o meu texto da fisioterapia ou com o meu convidado. No começo eu cheguei a falar, lembra? Você não é jornalista, que essa parte você não precisa segurar, parecia uma repórter fazendo. Eu falei, você é uma fisioterapeuta. Justamente, até eu entender isso. Mas eu tava caminhando para entender. Mas hoje isso. Entendeu. Eu tava caminhando. Tudo até leva que, um então, tempo, né? Adaptação, no formato. Estou esperando Guerra, estou esperando o Luciano para gravar. Eis que de repente me aparece outro cinegrafista e uma estagiária. Nesse dia não deu pra gente. E eu olhei e falei, tá, mas onde estão Luciano e Guerra? Foi a primeira vez que eu deixei ela solo. Sozinho. Solo? Eu me senti absolutamente abandonada no deserto, sem água. Falei, como assim? O que eu tenho que falar agora? Eu não sei. A estagiária falava, eu não sei. Cadê o seu roteiro? Não, eu também não sei. E o cinegrafista falou assim, como é que enquadra? Enquadra de perto ou de longe? Eu falei, não sei! E agora? Eu falei, tá bom, gente, já chega dessa brincadeira. Cadê o Luciano e o Guerra? Eu não conseguia ir pra frente. Até que eu vi. E lembrei... Depois que a muleta caiu, ela descobriu que sabia andar. Descobriu. A fisioterapeuta andou. Pertinente essa piada, né? Pertinente. Mas isso foi no começo, né? Não, porque depois, quando eu entrei, aí já estava no outro nível. Quando eu entrei, ela me dirigia. Eu não precisei fazer nada. Ela escolhia o fundo. Ela falava pra mim no enquadramento que ela queria, os movimentos de câmera, eu só fazia o que ela pedia. Aqui, meu professor. Tá ousada, eu entrei, ela já estava me dirigindo. Era o professor bem mais Guerra. fácil. Na verdade, André, eu pensei o seguinte, se eu não for rápida, se eu errar muito, eu vou ter que gravar de novo em dois dias, eu não tenho tempo pra isso não. Não, ela tem tempo, só que aí o esqueminha é o seguinte, é o relógio. O relógio deu 10 para 5, o que acontece? Sai correndo que o sino vai tocar. Ela grava meia hora em 10 segundos, eu não sei como é que ela consegue fazer aquilo. É trabalhar sob pressão, Você disse uma palavra que é bem verdade. Ousado, nós somos ousados. Vocês, por dirigirem uma pessoa que não é da área do jornalismo. Mas leva jeito pra coisa, gente. Desde a primeira vez, quando soltou na Amazonas, eu falei, Guerra, a hora que começar a pegar o jeito que é coisa. E uma doutora em fisioterapia virou uma ótima apresentadora e juntou tudo, pronto. Passou hoje ela é super segura, faz bem tranquilo. Guerra querendo me levar pra Amazonas toda vez. Eu falei, não, Guerra, funcionou, não funcionou? Eu adorei. Fiquei mais à vontade até, né? Bom, então eu tenho que agradecer a vocês, que são as pessoas que, na verdade, incentivaram o programa, ajudaram e ajudam ainda os professores, os alunos e eu mesma. Porque ninguém nasce sabendo. A gente aprende, apanha um pouco, mas o nosso objetivo sempre chega e é cumprido a nossa meta. Então, obrigado, meninos, pela colaboração. A gente que agradece. A gente que agradece, a professora doutora virar uma apresentadora de TV, passando conhecimento para a população inteira de Votuporanga, que muitas pessoas não têm acesso, não tinham, né? A partir de agora tem. Tanto é que os temas abordados no programa são temas da vida corriqueira de todo mundo e eu tenho certeza que muitas pessoas aí de Votuporanga foram ajudadas ou receberam um pouco ou parte da orientação através do programa de utilidade pública. Eu acho que hoje o programa é um serviço de utilidade pública. Ele presta informações e dá dicas sobre a área de saúde e que todo mundo tem curiosidade de saber de uma forma leve, gostosa. Que ele consegue passar uma leveza, uma coisa gostosa, né? Que todo mundo em casa gosta de assistir, desafio, né? A gente falar de fisioterapia, que não é uma coisa tão bonita, um assunto mais técnico, né? E ela consegue passar de uma forma mais leve, dar uma leveza, com a naturalidade que ela tem, ela consegue passar uma coisa bacana. Com uma equipe dessa, né? Quem não consegue? O mérito é só seu. Gente, muito obrigada. E no próximo bloco você não pode perder. Teremos aqui os professores que estiveram nesse barco comigo e com o pessoal aqui. Opinião Saúde volta já. Olá, Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um Opinião Saúde. Hoje vamos continuar falando sobre o uso de sapatos corretos e os problemas que são desenvolvidos nos pés, como os calos. E
Eu tenho que olhar pra lá, porque senão eu esqueço. Eu também acabei de olhar. Olá, qual que é seu nome? Meu nome é Cristina. Nossa, Cristina, o barulho do caminhão atrapalhou. Pera um pouco. A gente coloca o nosso estagiário. Isso é mito. Se você colocar a mão dentro da boca dele, às vezes... Como que eu falar? Por quê? Opinião está começando... O barulho do caminhão atrapalha. É mito ou é verdade? É verdade. É verdade. O sol e a lua. Alimentos com fibras, em geral, fazem bem pro intestino? Mito ou verdade? Ah, gente, mas assim não vai dar. Deu pra melhorar agora? Tá vendo? Essa parte também vai. Eu só tô pagando o mico. Viu? Ficou bom, mais ou menos? Agora foi bom. Acho que tá bom de making off.